Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. A aula de hoje é especial, é sobre a ressurreição da filha de Lázaro. Já coloquei aqui a Bíblia online para você acompanhar comigo o estudo. Nós vamos aqui para Lucas capítulo 8, tá bem? Lucas capítulo 8. Depois, logo da passagem do Gadareno, já vem a história da ressurreição da filha de Jairo, tá? Da filha de Jairo. Versículo 40, tá? Vamos a partir do versículo 40. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem aulas todas as segundas-feiras aqui no canal, às 18h55. Amém? Deus abençoe a Ruth, sempre está com a gente aqui, a Marinalva, Gilmário, Deus abençoe muito, a Vânia também. Quem mais está com a gente? A Helena, Deus abençoe a sua vida, a Carlos e muitos outros irmãos que estão conosco. Vamos lá, queridos, tem muita coisa para a gente aprender hoje. Bom, eu quero que você entenda o contexto de Lucas capítulo 8. Se você ler todo o capítulo 8, você vai perceber que antes dessa ressurreição da filha de Lázaro, Jesus tinha acabado de libertar o Gadareno. Até aqui ao versículo 39, aqui é a história do Gadareno. E então, Jesus pega o barco e retorna. Para, de viagem. E o texto diz, e aconteceu que quando voltou, Jesus voltou da onde? Voltou da libertação do Gadareno. A multidão recebeu. Por que a multidão recebeu Jesus? Porque a multidão estava esperando ele, porque a multidão queria receber os milagres de Jesus. A multidão ficava procurando Jesus para receber um milagre. E o versículo 41 começa então a história de Jairo. Olha só. E eis que chegou um homem de nome Jairo. Nome Jairo. Deixa eu até ver aqui na minha Bíblia. Se tem o significado do nome do Jairo. Agora eu não lembro de cabeça, mas quando você pega o significado dos nomes das pessoas, eu acho que não tem. Mas quando você pega o significado do nome das pessoas, você entende de forma mais prática o contexto da história. Porque em Israel, gente, os nomes não eram dados por acaso, os nomes tinham um propósito. Exemplo, Jesus significa o Senhor salva. Tá entendendo como o significado do nome tem tudo a ver com a história? Deixa eu ver só aqui na minha Bíblia se tem. Lucas 8:40. Jairo. Não, aqui não tem. Não tem o significado do nome de Jairo. Mas depois eu pesquiso. Então, o nome do homem era Jairo. E ele era o quê? Ele era príncipe da sinagoga. Você sabe o que era a sinagoga? A sinagoga, queridos, era nada mais do que o lugar onde eles liam a lei de Moisés todos os sábados. Então, todos os sábados, eles liam a lei de Moisés. E o Jairo era uma pessoa importante, ele era príncipe dessa sinagoga. Ele tinha uma certa influência ali nos cultos, né? E eles liam a lei de Moisés, eles oravam, eles adoravam, eles faziam muitas coisas nesses cultos. O próprio Jesus ia muitas vezes nesses cultos aí da sinagoga. Continuando o texto. Olha o que Jairo fez. E prostrando-se aos pés de Jesus. Então, repare aqui que mesmo ele sendo uma pessoa importante na sinagoga, ele foi humilde para se prostrar diante de Jesus. Gente, naquela época, para um príncipe, né, diante da sinagoga, um fariseu, qualquer outra pessoa, se prostrar assim diante de Jesus, a pessoa tinha que ter muita certeza do que ela estava fazendo, porque Jesus, para muitos, não era considerado Cristo. Para muitos, Jesus, ele só era um profeta, ou ele, né, era uma pessoa comum. Quando esse homem se prostra diante de Jesus, mesmo estando uma multidão ali diante dele, ele não ligou para a conversa dos outros, ele não ligou para a opinião dos outros, ele sabia o que ele precisava. E quando você sabe do que você precisa, você se humilha, você se quebranta, você busca. É aquilo que eu falo, né? Quando a pessoa ela tá sem dinheiro, aí você vê a pessoa orar. Você quer ver um crente orar quando ele está sem dinheiro, quando ele está passando por graves problemas de saúde. E o texto ainda diz, e prostrando-lhe aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então nós vemos aqui essa palavra rogar. Rogar, gente, no original, é no sentido de pedir com insistência. Sabe quando você está insistindo para a pessoa, entra, toma um café, entra, vem aqui em casa. Então foi assim que o Jairo, ele pediu a Jesus, Jesus, entra na minha casa, Jesus, vem aqui em casa, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do Senhor, o Senhor precisa fazer um milagre na minha família. Quanto mais
você precisa de Jesus, quanto mais você precisa de um milagre, mais perseverante você é em oração. Depende da sua urgência. Você pode reparar. As pessoas que estão passando por grandes problemas são pessoas que se dedicam mais à oração, porque elas precisam perseverar no Senhor, precisam buscar o Senhor. Elas precisam, queridos, se dedicar em buscar uma resposta de Deus. Muitas pessoas não oram porque elas ficam dependendo de um motivo para orar. Ah, não, eu só vou orar porque agora estou precisando de uma bênção, porque agora está passando tal coisa, porque na minha família está assim. Aí depois que a pessoa recebe a bênção, ela não tem mais a mesma constância, porque a intenção dela era uma bênção e não a presença. Deixa eu falar um negócio para você. Se você quer ter uma vida com Deus, não espere ter motivos para você orar. Não espere ter alguém doente, perder emprego, não espere isso. Ore ao Senhor, busque o Senhor porque você precisa da presença dEle. Porque você quer se relacionar com Ele, porque você quer conhecer mais de Deus. Infelizmente, né, nós somos muitas vezes como Jairo. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente é perseverante na oração. E agora, no versículo 42, nós vamos ver por que que ele estava desse jeito. Porque ele tinha uma filha única. Olha só, gente, ele tinha uma filha única. Imagina você perder a sua única filha. E o texto diz que ela tinha quase 12 anos. Então já estava perto do aniversário dela. Olha isso, imagina perder uma filha perto do aniversário. Olha o drama que esse homem estava vivendo. Comece a entrar na história comigo. Vamos, a gente só está no começo. Vamos entrar na história, vamos entender o que estava acontecendo lá. Vamos compreender o que esse homem estava passando para tentar entender um pouco a dor que ele estava sentindo, para depois a gente tirar lições a respeito da vida dele. Então ele tinha uma filha única, que estava quase perto do aniversário dela, só que ela estava à morte. E o texto diz que indo ele, apertava a multidão. Olha que interessante. Não era só Jairo que estava precisando de um milagre. O texto diz que uma multidão, o texto diz aqui, gente, que uma multidão, cadê? Cadê o texto aqui? Aqui, ó. Que uma multidão estava apertando ele também porque queria um milagre. Então você pensa assim, meu mundo acabou. Gente, essa aqui é a Bíblia Online, tá escrito aqui, ó, faça uma oferta aqui em cima, não é para mim não, tá? É do site deles aí, tá? É do site que eu uso aqui para ler a Bíblia no computador. Então, essa multidão precisava de um milagre também. Só que no dia que a filha dele estava à morte, havia outras pessoas que também precisavam de milagre. Ou seja, aquilo que você está passando, irmão, tem outras pessoas passando luta com você também. Tem outras pessoas passando problemas igual você também. E aí, agora, Jairo vai ser provado. Por quê, irmão Vitor? Por que ele vai ser provado? Vocês querem aprender? Vocês querem aprender por que ele vai ser provado? Comenta aí, eu quero. Você quer aprender por que Jairo vai ser provado? Não provado por causa da filha. Ele vai ser provado de outra maneira. Nós somos provados, gente, de várias formas, dentro de uma provação só. Uma provação tem várias provações dentro dela. Que nós somos testados antes do processo, durante o processo, até mesmo depois do processo. E a gente vai ver agora que como ele foi provado a respeito da morte da filha dele. A Rosa está falando que eu tenho orado constante, mesmo sem enfrentar lutas, já busca a Deus para me dar sempre sabedoria. Amém, Deus abençoe muito. É isso mesmo, gente. Buscar a Deus é porque a gente precisa da presença de Deus em nós, não porque nós estamos só precisando de uma bênção. Claro que precisamos orar pelas bênçãos também, né? Mas tem pessoas que quando recebem a bênção, se afastam de Jesus. Olha a aprovação de Jairo agora. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Presta atenção. Essa mulher do fluxo de sangue, quantos anos que ela estava doente? 12. A filha dele estava há quanto tempo? Quanto tempo já que estava naquele jeito? Que estava morrendo com quantos anos? Com quase 12. Tá entendendo? Então, quando começou a enfermidade da mulher do fluxo de sangue, a filha do Jairo estava prestes a nascer ou tinha acabado de nascer. Olha a semelhança, olha só como que Deus faz as coisas. Olha isso, queridos. E o texto ainda diz, ó, e havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens.
e por nenhum pudera ser curado. Então, essa mulher do fluxo de sangue, ela já tinha procurado todas as respostas, todos os médicos possíveis, todas as curas, todos os remédios, e nada funcionou. Sabe o que a gente aprende? É que a aprovação de Jairo foi que uma pessoa que precisava de uma bênção, assim como ele, entrou na frente dele para atrair Jesus. Ele já tinha chamado Jesus para casa, preste atenção. Olha só o texto. Deixa eu diminuir um pouco aqui para não ficar tão grande. Ele já tinha chamado Jesus para casa. Aqui, ó, versículo 41. Ó. Ele chamou Jesus para casa primeiro. No versículo 43 aparece essa mulher. Você deixaria Jesus ir na casa da mulher sabendo que a sua filha precisava de um milagre? Você deixaria? Se você precisasse de algo muito na sua casa hoje, para a tua família hoje, você ia deixar aquilo para abençoar outra família? Olha a provação que Jairo passou, gente. Por quê? Presta atenção. Olha só o que eu vou te ensinar agora. Vão ter situações que você vai estar em provação. Que você vai estar muitas vezes com dinheiro contado e vai chegar alguém pedindo para você uma cesta básica. Vai ter situações que você vai estar precisando de oração e vão chamar você pedindo que você ore por famílias. Muitas vezes a nossa aprovação é que Deus, Ele quer nos usar em meio à nossa prova para abençoar outras pessoas. Essa é uma das grandes provações que nós passamos. Que no meio da nossa luta, sempre tem alguém que está à nossa volta que Deus quer nos usar para abençoar. Isso aconteceu, gente, diversas vezes na Bíblia. Veja a história de Elias. Elias não tinha o que comer. E aí Deus mandou ele para a viúva de Sarepta. Quando ele chega lá, a mulher falou assim, Elias, eu não tenho o que comer, como que eu vou te ajudar? Aí Elias profetizou sobre ela e falou assim, ó, a farinha não vai se acabar. A botija também, o azeite também não. Seja abençoada. Aquela mulher, gente, ela foi abençoada através de Elias, e Elias depois foi abençoada através dela. Estão entendendo isso? Que muitas vezes Deus vai nos provar na hora que a gente mais precisa. Quem tá pegando isso, comenta aí. Tô pegando. Se você tá pegando isso, meu irmão. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas pedem pra gente quando a gente não tem. As pessoas querem a nossa ajuda quando a gente está precisando de ajuda. As pessoas querem que a gente visite elas, que a gente ore por elas, que a gente pregue a palavra para elas quando a gente mais precisa. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, era uma quarta-feira. E aí, queridos, eu cheguei naquele culto, eu tinha acordado 4 horas da manhã, estava tão cansado, era uma semana de prova na faculdade, nossa, estava uma luta, gente. E aí eu sentei no banco daquela igreja, no altar, e eu falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Estou tão cansado, Senhor. Não estou com força para pregar, não. Quem precisa de uma palavra hoje sou eu. E aí, gente, eu falei assim, Espírito Santo, quem precisa de uma palavra hoje sou eu, me ajuda. E o Espírito Santo falou comigo, apenas abre a sua boca e pregue. Pregue Jeremias, eu acho que foi 29. E eu vou te usar hoje nessa palavra, que tem muitas pessoas aqui que precisam reconciliar, fazer a aliança delas com Deus novamente. Então, apenas abra a sua boca e pregue. Gente, foi sobrenatural o que aconteceu, não fui eu, foi o Espírito Santo. Porque Deus, ele sempre vai nos provar quando a gente mais está precisando receber alguma coisa. Então, naquele dia, eu que precisava de uma palavra, e Deus me usou para pregar a palavra naquela noite, naquela igreja. Amém? E o texto ainda diz, queridos, versículo 44, que a mulher do fluxo de sangue, chegando por trás de Jesus, tocou na hora do seu vestido. E logo estancou o fluxo de sangue. Então ela não foi curada, apenas estancou. O fluxo de sangue dela apenas parou, né, de ficar escorrendo ali, né? E aí Jesus logo perguntou, quem é que me tocou? Só que é engraçado isso, né? Porque as pessoas pensavam que Jesus ia dar uma bronca. As pessoas pensavam que Jesus ia né, falar com eles assim, não façam isso, não me toquem. Mas foi ao contrário, né? Porque o texto diz que o povo negou, né? Todos negaram. Todos negaram. Não fui eu, Jesus, não toquei, não fui eu. Né? E aí, no versículo 46, Jesus diz, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Essa palavra virtude aqui é no sentido de poder.
Jesus quis dizer, de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu unção. Quem aqui já teve a experiência, não sei se você aqui já teve essa experiência, de quando você vai orar por uma situação para alguém enfermo, como se você sentisse sair algo da sua mão, você começa a sentir a presença de Deus fluindo, até mesmo pelo seu corpo quando você está orando. Isso é a virtude, isso é o poder de Deus. Isso acontece muito, gente. Quando você vai orar por pessoas enfermas, quando você vai expulsar demônios, né? Quando você está ali se derramando na presença de Deus, está buscando ao Senhor, você sente o poder de Deus no seu corpo. Quem já sentiu isso? Isso é muito impactante, essa experiência. Se você ainda não teve essa experiência, comece a pedir ao Senhor que de você venha sair virtude, venha sair poder, que você venha estar tão cheios, que a presença de Deus venha, né, sair de nós e abençoar pessoas, impactar pessoas. Você já viu quando um pregador ele prega cheio do Espírito Santo? Que ele está pregando a palavra, você começa a sentir a presença de Deus? Não é porque ele não é por causa dele, mas Deus usa a vida dele, né, através do poder do Espírito Santo que está sobre a vida do pregador ou de qualquer outra pessoa que está ali. Agora preste atenção, a mulher tocou Jesus, certo? Aquele toque dela foi um símbolo da fé, foi uma atitude de fé, porque a sua fé, ela vai gerar atitudes. Se você não tem fé, também você vai ter atitudes de murmuração, de reclamar, de abandonar a Jesus. Agora, se você tem fé, você vai ter atitudes de buscar, de orar, de se quebrantar. Tá? Por que eu estou falando sobre a mulher do fluxo de sangue? Porque ela está diretamente ligada na história de Jairo. Se Jairo fosse contar hoje o testemunho dele para mim, para você, ele falaria da mulher do fluxo de sangue. Olha, eu fui lá atrás de Jesus, mas quando eu fui chamar Jesus para minha casa, chegou uma mulher que tinha fluxo de sangue. E aquela mulher, ela queria uma cura. Ele iria contar sobre o testemunho da vida dele, colocando essa mulher, na toa que ela está na história. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a Jesus, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e logo a sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher de fluxo de sangue, gente, ela poderia ter morrido aqui, porque ela era impura, ela não poderia estar no meio da multidão, e mesmo assim, ela decidiu ir, porque ela não tinha mais nada a perder. Versículo 49, olha o texto agora. Estando ele falando ainda, né, Jesus, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Gente do céu, aqui começa a ficar muito mais forte o texto. Porque enquanto Jesus estava falando com a mulher do fluxo de sangue, seja curada, tua fé te salvou, vai em paz. Chegou um amigo, um dos príncipes da sinagoga de Jairo, e falou assim: ô Jairo, cara, não incomoda mais Jesus não, porque a tua filha morreu. A tua filha, Jairo, já se foi, você demorou muito, você falhou, Jairo. Não tem mais esperança para você, acabou o seu tempo. Quantas vezes a gente está passando por uma prova de tempo, né? As pessoas falam: oh, não tem mais tempo para você, você não tem mais chance, não tem mais jeito. Jairo poderia fazer assim: foi culpa sua, mulher do fluxo de sangue. Por sua culpa, eu não consegui chegar até minha filha com Jesus. Por sua culpa, eu não consegui levar Jesus até a minha casa. Por sua culpa, minha filha morreu. Quantas pessoas estão fazendo isso, né? Estão colocando a culpa em alguém. Lembra da Marta? Quando Lázaro morreu? Ela falou assim: Jesus, se o Senhor tivesse vindo aqui, meu irmão não teria morrido. Marta culpou a Jesus pela morte de Lázaro. E aqui, queridos, nesse texto, o Jairo ele poderia culpar a mulher do fluxo de sangue, mas ele não fez isso. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Quem está pegando? Amém? Quem está pegando? Então vamos lá. E o texto diz: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Isso aqui é muito lindo. Porque olha só, quando Jairo recebeu a notícia, quando uma pessoa recebe a notícia que uma pessoa querida morreu, como que ela fica? Você recebe a notícia que alguém morreu, que você ama muito. Você não vai chorar? Tem gente que desmaia. Tem gente que tem uma crise. Não é assim? Não é assim, queridos? Gente, só explicando aqui, tá? Quem pula o vídeo, essa palavra que tá aí, faço a oferta aqui, não é minha não, tá? É do site aqui que eu tô usando da Bíblia Online.
E na hora que o choque veio sobre ele da notícia ruim, que o choque veio sobre ele da dor, da luta, né, do problema, Jesus falou para ele, não temas. Não temas, não tenha medo. Creia somente, porque a fé, ela é oposta ao medo. A fé, ela combate o medo que está no seu coração. E como é que a gente vence o medo, irmão Vitor? Através de palavras e promessas de Deus. Você tem que se agarrar às promessas de Deus, a palavra de Deus. Você tem que se agarrar a isso, porque é ela que vai gerar fé na tua vida para você vencer o medo. Vamos lá? Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Então entraram quantas pessoas com Jesus na casa? Foi Jesus, né? Então não vamos contar Jesus, vamos contar seus outros. Pedro, Tiago e João. O pai da menina e a mãe. 5 pessoas e a menina estava no quarto. Então tinha 6 pessoas dentro daquele lugar. Ok? 6 pessoas que vão ver ali o milagre acontecer. Olha só, e entrando em casa, ninguém deixou entrar. A multidão veio atrás, Jesus não deixou entrar. Porque não são todos que podem ver o seu problema, não são todos que podem ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Você tem que mostrar os bastidores da sua casa para uma pessoa que realmente você pode confiar, uma pessoa realmente que é enviada por Deus. Tá bom? E o texto diz que todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Deixa eu contar um segredo para você aqui. Você sabia que a gente morre todo dia? Você sabia disso? Quando a gente dorme, o que acontece se não a morte na nossa vida? Você não tem controle, irmão. Quando você dorme, você está inconsciente, você não sabe o que está acontecendo, você não se lembra de nada. É como se fosse assim, ó, você pisca, como se você piscasse, você já está no outro dia, né? Então, quando Jesus fala aqui para eles, ó, não choreis, não está morta, mas dorme, era no sentido que não se preocupe, que ela vai acordar. É como um sono. Ainda que fosse na ressurreição, né, como Marta fala para Jesus lá na passagem de João 11, a respeito de Lázaro, né, porque Jesus falava que Lázaro estava dormindo e não morto. E aí, olha só o texto. As pessoas que estavam ali ainda, né, que tinha multidão, tinha Pedro, Tiago e João, o pai da menina, a mãe da menina, quando a multidão ouviu Jesus falando que a menina dormia apenas, o texto diz que riram de Jesus. Meu irmão, nós precisamos ter uma fé a tal ponto das pessoas rirem da gente. Ah, não acredito que esse irmão pensa que vai ser pregador. Ah, não acredito que essa irmã pensa que ela vai ser missionária. Ah, não acredito que essa irmã pensa que ela vai conseguir tirar o passaporte dela e viajar não sei para onde. Ah, meu irmão, deixa as pessoas rirem de você. Quem tem fé sempre vai ser caçoado. Versículo 54. Mas ele, pondo todos para fora, e pegando-lhe na mão, clamou e disse, levanta-te, menina. Sabe por que Jesus fez isso aqui? Sabe por que ele colocou todos para fora? Porque só ficou dentro da casa quem tinha fé. Só ficou com Jesus ali dentro aqueles que acreditavam no milagre. Não tem como você querer andar com pessoas que não acreditam no teu ministério. Não tem como você querer obreiros que andem com você que não acreditam que Deus é na tua vida, que Deus tem um propósito na igreja que você faz parte. Não tem como você, meu irmão, ter um funcionário que não acredita na tua empresa. Você tem que andar com pessoas que creem naquilo que Deus está fazendo em você através de você. Vocês estão pegando isso? Versículo 55. E o seu espírito, olha só o texto, gente. Olha só o texto. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que Jesus mandou que logo desse de comer para a menina? Para mostrar que ela estava sã, que ela estava bem, que ela foi ressuscitada. Porque se ela ficasse só ali parada, as pessoas iam pensar, ela tá assim, mas ela vai morrer de novo. Ah, eu não acredito, ela estava só, né, ela estava só dormindo mesmo. As pessoas iam dar muitas desculpas. Então Jesus falou assim, leva ela para comer, para todos verem que acabou de acontecer um milagre, que ela já pode viver a vida dela normalmente. Então, quando ela foi levada para comer, foi um ato de tranquilizar a família e as pessoas
que ela estava bem, e também aquilo foi um ato de comunhão. A mesa, presta atenção, a mesa é um lugar de comunhão, de celebração. Natal, você vai passar o Natal aonde? Não é na mesa? Quando essa menina vai para a mesa, era o lugar de celebrar com a família. Era o lugar de comemorar a vitória que Deus deu. Era o momento, meu irmão, de brindar os grandes feitos do Senhor. A mesa da sua casa tem que ser uma mesa de alegria. Tem que ser uma mesa onde você tem boas notícias. É uma mesa onde você conta os testemunhos de Deus. Isso aqui é importantíssimo, querido. Como que está a mesa da sua casa? Como que está aí a mesa da sua casa? O que vocês têm para contar de Jesus? Na mesa da tua família, o que vocês têm para contar de Jesus? O que Jesus tem feito na casa de vocês? Ai, irmão Vitor, nós estamos passando muita luta, muitos problemas aqui em casa. Não tem problema, junta na mesa também e fala assim, gente, nós estamos passando isso, isso e isso. Vamos orar ao Senhor em concordância, em comunhão? Se você aprender que a mesa é o lugar onde você alcança as vitórias do Senhor, meu irmão, muita coisa vai mudar na sua casa. Muita coisa vai mudar aí na tua família. E o texto ainda diz, e seus pais ficaram como? Eles não ficaram alegres. O texto diz que eles ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus, ele era o Messias, só que ainda não tinha chegado o tempo dele ser revelado como Messias. Muitos viam ele só como profeta. Muitos viam ele apenas, né, como uma pessoa que era usada por Deus. Por isso que o diabo, né, lá em Lucas 4, na tentação do deserto, falava assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E sempre tinha essa pergunta para Jesus, se tu és o Filho de Deus, tanto que quando ele está na cruz, o ladrão pergunta, se tu és Filho de Deus, afirma, né, se tu és Filho de Deus, desce da cruz e salva você mesmo e a nós. Olha só o diabo, né, usando a boca do ladrão ali, assim como o diabo tentou atacar Jesus lá no deserto. Tá? Então ainda não era o tempo. Jesus aqui, gente, ele não usou a cura, o milagre, a unção, para propagar o seu ministério, para fazer o marketing do seu ministério. Tá? Jesus não fez isso. Jesus falou assim, não conta para ninguém, não. Ninguém precisa saber disso, não. Não agora, vai chegar o tempo certo. O que a gente mais vê hoje é muitas vezes as pessoas se vangloriando de milagres que Deus usa elas. Elas querem se vangloriar de sinais, querem se vangloriar das coisas que Deus faz. A gente não pode fazer isso. Porque senão a gente traz o ego para a gente traz a glória para a gente. E essa não é a vontade do Senhor. Então é muito importante a gente entender que Deus ele faz muitas coisas no secreto, mas isso não quer dizer que a gente tem que expor isso para uma multidão. Nem tudo que Deus faz na tua vida, você tem que contar para os outros. Ou tome cuidado com a maneira que você conta, para que você não transmita para as pessoas que foi por causa de você, que é você que faz, porque você que pregou, porque você que orou. Tome muito cuidado com isso, tá? Quem aqui conseguiu ter mais clareza a respeito da história de Jairo? Quem aqui conseguiu aprender? Deixe seu testemunho no comentário. Consegui aprender, irmão Vitor. Estou entendendo. Estou aprendendo muito. Clareou a minha mente. Se você tem sido abençoado, né, com as nossas aulas, que tem sido aqui todas as segundas-feiras, às 18h55, deixe seu testemunho, porque isso ajuda outras pessoas a estudarem e despertarem também, né? Ela vê o seu testemunho e fala, poxa, eu vou estudar também, vou aprender também, quero aprender mais de Deus, tá? Lembrando, gente, em breve vai ter inscrições para a leitura Raio-X, vai ter novas inscrições para a leitura Raio-X. Não sei se tem alunos meus aqui, mas acho que deve ter algum aluno meu aqui já. Se você quer entrar para a leitura Raio-X e aprender como interpretar a Bíblia de maneira clara, profunda, perder o medo de falar coisas erradas, entra para o primeiro grupo aqui na descrição do vídeo, onde serão liberadas as inscrições para a leitura Raio-X, tá bom? Se você não conhece a leitura Raio-X ainda, eu vou mostrar para você aqui como é a leitura Raio-X, tá? Uma coisa importante, gente, eu vou mostrar para você aqui como que é feita a interpretação bíblica, como que eu fiz a interpretação bíblica dentro da leitura Raio-X, tá bom? Olha que importante. Vamos lá? Compartilhando a tela. Olha isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz na interpretação bíblica
é a gente fazer a nossa parte. Por isso que uma das aulas da leitura raio-x é você e o Espírito Santo. Eu vou ensinar para você. Muitas pessoas falam assim: ah, irmão Vitor, é só orar que eu entendo a Bíblia. Pois é, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por sabedoria, Tiago 1,5. Mas a Bíblia também nos ensina em Josué 1,8 que nós devemos meditar na palavra. O que é isso, irmão Vitor? Sabedoria Deus dá. Agora, a interpretação é você que faz. A meditação é você que faz. A busca, a leitura é você que faz. Por que tem pessoas que não entendem a Bíblia? Porque ela quer que Deus faça a parte dela e Deus não vai fazer a sua parte. Então, essa aula aqui ela é muito importante, a leitura raio-x, por quê? Porque você vai aprender a sua parte na interpretação bíblica e a parte do Espírito Santo nos seus estudos. Tá? Isso aqui é importantíssimo. E aí depois vem a chave do entendimento. Qual que é a chave do entendimento da Bíblia? Por que eu leio a Bíblia e não entendo? Por que eu oro e eu não entendo a Bíblia? Você vai compreender isso. E também você vai aprender aqui os diferentes tipos de texto. Como que lê Salmos, como que lê Mateus, como que lê João, como que lê Apocalipse, como que lê Gênesis. Tá? Você vai aprender de forma prática isso também. Aí você vai aprender aqui a leitura raio-x na prática, que é a forma correta de você ler, examinar os textos, aplicar BRB, aplicar as palavras-chave, aplicar também as perguntas de interpretação bíblica, as 5 perguntas. E aqui são as aulas práticas da leitura raio-x, tá bom? Aqui nas aulas práticas da leitura raio-x, olha só, você tem aulas práticas aqui, ó, sobre Mateus 17, poder sobrenatural, da fé, Ezequiel 37, casa do oleiro, Jó. Isso aqui, gente, são exemplos de textos que eu pego e vou fazendo a interpretação bíblica junto com você, tá bom? Para que você possa compreender a Bíblia na prática. Então, não é algo que você só entra e agora se vira. Você tem aulas práticas, além disso, tem um grupo de estudos só para alunos, tá? A Vânia, foi uma bênção. Estou para ministrar pela primeira vez sobre cura e milagres. Esse estudo vai me ajudar muito. Amém. Deus abençoe muito a tua vida, tá, querida? A Rosa, todos os dias eu aprendo com você. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe muito. Gilmário, Deus abençoe também. Vamos lá? E aqui, ó, a gente tem aulas explicativas, né, sobre Gênesis, ó. Gênesis, a origem, o haja luz, a criação, a queda da humanidade, Caim e Abel, tá? Tudo isso aqui é só para ajudar no seu conhecimento com um resumo prático aí a respeito de Gênesis, tá? E tem mais aulas aqui para a gente colocar, tem mais aulas para gravar, tá? Que a gente sempre está atualizando a leitura raio-x. Então, se você quer entrar para a leitura raio-x, vai abrir vagas nos próximos dias. Então, clique no primeiro link na descrição do vídeo para você não perder a inscrição, tá bom? Mandem perguntas agora que eu vou responder perguntas de interpretação bíblica ou de textos que você quer entender. Mande perguntas aí para mim, por favor, que eu vou te ajudar, tá? Luiz, paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida. Bom, ó, tem gente aqui, né, falando que não deixa dúvidas. Por que não fica dúvidas, né, a respeito das aulas? Porque são 2 passos para você conseguir pregar a palavra. Primeiro, entender a Bíblia com clareza. E segundo, você explicar com clareza. Então, não tem como você pregar com clareza se você não entende a Bíblia com clareza. O primeiro passo para um pregador é ele se aprofundar na palavra, é ele aprender mais a palavra, ele mergulhar na palavra, ele ter domínio da palavra. Imagina você tentar falar de um filme que você nunca assistiu. Imagina você tentar falar de um livro que você leu 2 páginas. Não tem como. A mesma coisa é para pregar também. Você tem que se aprofundar na palavra. Agora, para você pregar aqui a história de Jairo, você vai pregar 40 minutos brincando. A história de Jairo com esse estudo que a gente acabou de ter aqui. Como fazer uma introdução? Muito simples, gente. A introdução, ela é só para você colocar um gosto na boca das pessoas, porque para que elas saibam daquilo que você vai pregar. Então, exemplo, se eu for pregar sobre, vamos pegar uma história, sobre Davi. Vamos dizer que eu for pregar Salmo 22. Eu poderia fazer uma introdução bem assim na minha pregação, irmãos. Abram suas Bíblias no Salmo 22, e hoje eu vou ministrar sobre essa palavra,
e vou ministrar aqui sobre os segredos do Salmo 22 que se cumpriram na vida de Jesus. Olha como que isso gera um interesse para as pessoas. Então, a introdução da pregação é só para você gerar um interesse, é só para você anunciar aquilo que você vai ministrar, para que as pessoas fiquem atentas. Elas fiquem pensando, poxa, eu quero aprender sobre isso. Nossa, vamos sim, eu quero aprender sobre esse assunto, eu quero entender. Então, é importantíssimo isso. É importantíssimo você saber fazer uma introdução corretamente. A introdução é só para você anunciar aquilo que vai ser ministrado. Boa noite, paz do Senhor. Eu gostaria de aprender a pregar a palavra. Ler a Bíblia todos os dias, mas não entra nada na minha cabeça. Tânia, querida, tá? Seja bem-vinda, tá bom? Porque eu também tinha esse mesmo problema. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui com a gente também têm essa dificuldade. E por que você não consegue pregar a palavra? Por quê? Porque para você pregar a palavra, você precisa, sabe do quê? Não é de decorar versículos. O que você precisa é de aprender a estudar os versículos. Quando você aprende a leitura raio-x na prática, dentro da leitura raio-x aqui, a gente tem uma aula sobre as formas mais práticas de aprender o que você estudou. Você sabia que existe algo provado cientificamente, que só ler a Bíblia, isso está provado cientificamente, só ler a Bíblia é a forma que você menos aprende? Ler a Bíblia é só o primeiro passo. A forma que você mais aprende a Bíblia, está dentro da leitura raio-x, eu vou ensinar para você agora também. É quando você lê e você conversa sobre aquilo que você está aprendendo. Então, todas as vezes antes de você ir pregar, converse com alguém aquilo que você estudou na palavra. Eu fazia isso muito no meu trabalho. Eu chegava no meu trabalho, né? Aí sempre conversava com a minha amiga Bruna. Falei assim, Bruna, ontem eu li um texto na Bíblia sobre Jairo. Nossa, achei muito interessante a história. E aí eu deixava ela falar, né? Nossa, mas o que você viu lá na história de Jairo? Aí eu começava a falar, eu vi isso, eu vi aquilo, e aquilo. E ela, nossa, é verdade. Então, e a gente aprende isso nesse texto, e a gente começava a discutir sobre o texto. Isso faz você aprender muito mais. Tá entendendo? Então, aplique isso nos seus estudos, na sua rotina. Comece a conversar sobre aquilo que você está aprendendo na Bíblia e você vai conseguir ter muito mais conhecimento. Estou aprendendo muito fazendo uma avaliação, versículo por versículo, fazendo um comentário. É isso aí, Gilmário. Dentro da leitura raio-x, gente, eu ensino vocês a como examinar versículo por versículo, né, fazendo comentários a respeito daquilo que você aprende no texto, grifando as palavras-chave, fazendo as perguntas de interpretação bíblica. É impossível você não aprender aplicando a leitura raio-x, só se você não quiser assistir às aulas. Mas dentro da leitura raio-x você vai aprender, sim, a forma mais prática de interpretação bíblica. Vitor, eu fico muito nervosa. Já chegou um dia que eu estava em cima do altar. O nervosismo me deixou sem palavras. Gente, isso é normal. Teve um dia, a primeira vez que eu dei uma saudação na igreja, eu estava tão nervoso que eu peguei o microfone, né? Eu estava tão nervoso que eu falei assim, salve os irmãos, eu falei assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, em vez de falar salve dos irmãos. Mas sabe o que aconteceu? Todo mundo riu de mim. Então faz parte errar, gente. Errar faz parte do processo. Não deixa isso travar você, não deixa isso parar você, apenas busque melhorar. Então, Rosa, se você quer vencer o nervosismo, você precisa primeiro começar a melhorar o teu conhecimento, a tua vida espiritual. Começa a falar de Jesus em pequenos grupos. Começa a mandar áudios no WhatsApp falando de um versículo no grupo das irmãs, no grupo da igreja, para teu esposo, para tua filha. Vai começando a soltar a sua fala, porque senão você sempre vai chegar lá na igreja e vai deixar o nervosismo te prender, tá bom? E isso é muito ruim. A Jane, boa noite, irmão. Eu tenho uma dificuldade enorme para ler a Bíblia, entender, e tremo muito. Então, querida Jane, se só crente entendesse a Bíblia, não existia ateu teólogo que sabe a Bíblia mais do que nós. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que pensam que o crente ele não precisa estudar. Eu não estou falando que a oração não é importante. A oração é importante para tudo. Ore por tudo. Peça sabedoria ao Senhor. Estou querendo dizer que se fosse só você ficar clamando o resto da sua vida para entender a Bíblia, não tinha ateu que sabe a Bíblia mais do que a gente. Então, meus irmãos,
o dever de meditar é nosso. O próprio Deus falou para Josué, medita na lei de dia e de noite. Jesus prega lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então nós precisamos ter a responsabilidade do que? De aprender as regras de interpretação bíblica. Infelizmente, as pessoas não sabem nenhuma regra de interpretação bíblica. As pessoas, infelizmente, hoje, elas chegam muitas vezes na igreja assim, ó, vou pregar, gente. Aí a pessoa abre a Bíblia, opa, vou pregar. Vou pregar aqui, ó, Jó não sei o quê. O Espírito Santo está me revelando agora aqui. Será mesmo que o Espírito Santo está revelando? A pessoa está falando coisa nada a ver, que ela nem sabe o que ela está falando. Não estou falando que o Espírito Santo não pode fazer isso, ele pode. Mas você acha mesmo que o Espírito Santo ele vai compactuar com a preguiça dos outros? Você acha que o Espírito Santo ele vai compactuar com a falta de compromisso com o ministério? Você acha que o Espírito Santo ele vai realmente compactuar com a falta de responsabilidade que a pessoa tem com a leitura e o estudo da palavra? Não vai, gente. Por favor, que evangelho é esse que o povo está vivendo? Eu não sei que evangelho é esse. Não tem como, né? Então, se você quer entender mais a Bíblia, você precisa aprender as regras de interpretação bíblica. Para de ler versículos isolados. Cadê o seu planejamento de aprendizado? Se você não tem planejamento, anota um agora. Anota um agora aí, por favor. Anota um planejamento. Toda segunda-feira tem aula com o irmão Vitor. Coloque esse compromisso no teu coração. Eu duvido você assistir aqui comigo um mês de aula e você não aumentar o seu conhecimento muito. Duvido. Por quê? Quando você tem planejamento e rotina de estudo, você só vai crescendo. É como um muro. O muro ele não começa por cima, gente. Ele começa pelo alicerce. Você vai pondo de tijolinho, 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 tijolinho. Quando você vê, o muro está bem grande. O muro está enorme. É assim que as coisas funcionam. Então tá na hora de você começar a colocar tijolinhos no seu muro, né? Para começar a crescer. Amém? A Marinalva, a paz do Senhor, tem muita dificuldade em entender a Bíblia. Torno a repetir. Você precisa aprender as regras de interpretação bíblica. Dentro da leitura raio-x, você vai aprender como ler e entender a Bíblia de forma prática. Tá? Irmão Vitor, o que é a leitura raio-x? Gente, a leitura raio-x é um método de interpretação bíblica que vai destravar o seu conhecimento. Por que tem esse nome, irmão Vitor? Porque a leitura raio-x, eu coloquei esse nome, gente, porque assim como o médico precisa do raio-x para olhar os seus ossos, para enxergar que ele não enxergava, através da leitura raio-x você vai enxergar na Bíblia que você não enxergava. Eu tenho certeza que através desse estudo você enxergou na história de Jairo aquilo que você não enxergava. E eu apliquei aqui várias regras de interpretação bíblica que você não percebeu porque você não está na leitura raio-x, mas quem aqui é aluno da leitura raio-x sabe. Eu apliquei várias regras de interpretação bíblica aqui. Por que quando chegamos perto de uma pessoa, sente arrepio quando estamos falando algo da Bíblia? É porque aquilo, meu amigo, quando você tem o Espírito Santo, e a pessoa tem também, ela tem o mesmo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele se conecta, né? Quem é cheio do Espírito Santo com outra pessoa cheia do Espírito Santo, os dois se conectam. Então começa a ter ali, né, uma comunhão. Começa a ter uma edificação. Um abençoa a vida do outro. Quem que já teve conversas com pessoas que você acabou sendo cheio do Espírito Santo na conversa? Quem já teve essa experiência? Igual lá aquela passagem que Jesus está com os 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que o coração deles aqueceu, porque foi uma conversa tão poderosa, tão abençoada, tão cheia do Espírito Santo, que o coração deles aqueceu através do Espírito Santo. Amém? Então é o seguinte, para você começar a entender a Bíblia, você precisa urgentemente começar a fazer seu planejamento de estudos e aprender as regras de interpretação bíblica, para você começar a destravar aí o teu chamado, o teu conhecimento. Eu também tinha muita dificuldade, gente. Uma vez fui pregar numa igreja, pregar na Assembleia de Deus, 2014, 2013. Era uma campanha, eu acho que era uma quarta-feira. Gente, eu preguei tão mal, que o pastor, no final do culto, veio falar comigo. E o pastor falou assim, que eu precisava estudar mais a Bíblia, que eu precisava aprender a estudar mais a Bíblia. Claro, não falou de forma ignorante, foi muito educado. Ele falou assim, irmão Vitor, continue pregando, continue buscando ao Senhor, não pare de pregar, mas você precisa se aperfeiçoar, você precisa aprender a estudar mais a Bíblia. E foi ali que eu caí na real, gente. Porque eu era assim, não, Deus vai me dar toda a sabedoria que eu preciso, eu não preciso estudar, não. Eu era meio assim, cabeça oca, igual muito crente
que tem por aí. E aí que eu percebi que eu estava pecando, porque eu queria viver um chamado e que eu não tinha responsabilidade com ele, porque eu não buscava, eu lia muita Bíblia, mas eu não buscava aprender a Bíblia de forma prática e profunda. Tá? Eu tinha muito preconceito, assim, com... Tem gente que fala assim, a teologia esfria a pessoa. A verdadeira teologia não esfria a pessoa. Ela traz fervor. A palavra de Deus traz fervor. O que esfria a pessoa é o orgulho. Ah, agora eu sei demais. Ah, agora eu conheço muita Bíblia, agora eu sei mais do que o irmão. Isso esfria a pessoa. Então não é pecado estudar a Bíblia. Pecado é você ficar inchado por causa do conhecimento, porque o conhecimento, ele incha a pessoa se ela não for humilde. Você pode ver, tem gente que termina a faculdade e já fica se achando. E eu uma vez fui pregar, aí fugiu da minha mente o que eu ia falar. Nossa, Helena, eu tenho um colega que ele foi pregar, ele teve que entregar a pregação com 5 minutos, porque ele não conseguiu pregar, ele travou. Por quê? Porque falta de conhecimento, falta de preparação. Tinha muito nervosismo, e quando você não conhece muito bem o texto com nervosismo, você acaba travando na hora, tá bem? Então é isso aí, queridos. Quem quer entrar aí para a leitura X, então entre pro link na descrição do vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, compartilha esse vídeo também. Menciona nosso canal aí, que tá só começando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Beijo no teu coração e vejo você na próxima aula. Toda segunda-feira tem aula, hein? Toda segunda-feira tem aula. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.